Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo é um pequeno esclarecimento sobre um tema que suscita muita dúvida, que é a questão da ocorrência impeditiva indireta, ou também do impedimento de licitar e também, por que não, do vínculo com o serviço público, se essas situações impedem ou não a contratação de um licitante. De praxe, quando estamos na dispensa eletrônica ou no pregão ou qualquer outra forma de licitação, a gente tem a consulta ao SICAF como forma de facilitar se esse fornecedor facilitar a consulta se esse fornecedor possui habilitação fiscal, trabalhista e até mesmo qualificação técnica, se esse fornecedor tiver cadastrado esse nível do SICAF. No SICAF pode ser cadastrado, por exemplo, também o nível de qualificação econômico-financeira. Todos esses níveis podem ser consultados aqui em níveis de cadastramento. Temos 6 níveis aqui. O primeiro, informação básica. Segundo, informação sobre a empresa, informações básicas. Terceiro ao sexto são questões de regularidade e qualificação. Ok? Ele pode cadastrar qualquer um desses, mas, de maneira geral, nós pegamos os dados básicos aqui em situação do fornecedor. E nessa situação do fornecedor, vamos consultar aqui, por exemplo, um CNPJ, que é conhecido, por exemplo, CNPJ do Banco do Brasil. Quando realizamos essa pesquisa, clicamos em situação do fornecedor. Ele vai baixar um arquivo, né? Até aí tudo bem. E nesse arquivo, ele vai mostrar os níveis que esse fornecedor cadastrou, com as datas de vencimento das certidões, mas principalmente a informação que só tem aqui é essa questão das ocorrências e impedimentos. As ocorrências e impedimentos só o SICAF reúne. Aqui a gente não tem impedimento de licitar, não tem ocorrência impeditiva indireta, mas tem, por exemplo, vínculo com o serviço público. Ou seja, existem pessoas, parentes, às vezes, de servidores do banco, que possuem empresa. Até aí tudo bem. Mas até que ponto isso impede dessa contratação ser realizada? É esse o propósito desse vídeo. Primeiramente, vamos mostrar a situação prática. Pegamos uma empresa aqui, não vou mostrar o CNPJ da empresa, mas essa empresa possui uma ocorrência impeditiva indireta e também possui um impedimento de licitar. Porém, toda a documentação dela está ok. O que eu devo fazer? Primeira coisa, o impedimento de licitar. O que é o impedimento de licitar? O impedimento de licitar é quando esse órgão sofre uma sanção de mesmo nome e fica impedido de contratar em alguma esfera, em algum âmbito. Se, por exemplo, pegarmos a Lei 14.133, está aqui no artigo 156 da Lei 14.133, a gente vê que aqui diz que, por exemplo, sobre o impedimento de licitar e contratar, aqui no parágrafo 3º, diz aqui, não, no 4º aqui, diz que a sanção prevista no inciso 3º será aplicada e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da administração pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 anos. Ou seja, essa sanção de impedimento de licitar e contratar, se o município aplica essa sanção, significa que nenhum órgão daquele município que aplicou a sanção poderá contratar essa empresa durante o prazo de vigência dessa sanção. Mas agora, se eu sou um Estado, o Estado pode contratar
essa empresa, mesmo ela estando impedida de licitar e contratar por o município com base nesse artigo. Aí vai depender. Por exemplo, na Lei 8666, que a gente tinha até agora há pouco, ainda tem, né? Mas está para acabar, a gente tem aplicação só no âmbito do órgão. Então, por exemplo, sobre essa empresa que estava com impedimento de licitar, nós consultamos e realmente ela sofreu sanção de um município. Então ela está impedida de licitar nos órgãos do município de Vargem Grande do Sul, que foi o órgão que aplicou essa sanção com base na Lei 8666. Então eu, enquanto Estado, por exemplo, ou enquanto órgão federal, poderia contratar essa empresa aqui? Sim, poderia, sem o menor dos problemas. Tudo bem? Então, essa foi a questão do impedimento de licitar. A ocorrência nada mais é do que um histórico, tá, sobre a empresa, o que as advertências que ela recebeu ao longo do tempo, todo tipo de sanção que ela ocorreu, que ela recebeu ao longo do tempo. Agora, as ocorrências impeditivas indiretas. O que seria isso? Essa mesma empresa, por exemplo, ela apresentou uma ocorrência impeditiva indireta no sentido de, porque não está aberto aqui para não fazer a exposição do CNPJ da empresa, porque a página era pequena. Essa empresa, ela tinha um sócio em comum que estava na outra empresa que foi sancionada com impedimento de licitar no âmbito da União. E o que faríamos nesse caso? Poderíamos inabilitar a empresa? Depende também. A ocorrência impeditiva indireta, ela é um indício. Tá? Ela é um indício, ela não é um impedimento necessariamente. Então, o que diz aqui, por exemplo, nós vamos abrir aqui a instrução normativa 3 de 2018, que é a instrução normativa que estabelece as regras de funcionamento do SICAF. E eu vou pesquisar aqui no artigo 29, diz que, caso conste consulta, na consulta de situação do fornecedor, existência de ocorrência impeditiva indireta, o gestor deverá diligenciar para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no relatório. Então, por exemplo, ele já diz aqui, a tentativa de burla pode ser verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, entre outros. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que vai me fornecer material de informática, e esse sócio em comum com a empresa que está impedida de licitar, essa outra empresa vende, por exemplo, materiais de higiene, ou se essa empresa presta serviços de limpeza, por exemplo, não tem a ver com fornecimento de materiais de informática. Então, na verdade, eu poderia contratar essa empresa porque são linhas de fornecimento completamente distintas. Então, o que significa que ele não tentou burlar a minha sanção abrindo outra empresa, porque na verdade essa outra empresa dele é de outra coisa. E, por exemplo, essa empresa foi aberta antes da que levou a sanção, por exemplo. Então, se ele já tinha essa empresa na época que ele sofreu a sanção, significa que ele não abriu essa empresa depois só para burlar a sanção. Então é necessário que ver a data de abertura dessa empresa. A gente tem, por exemplo, deixa eu só abrir aqui, um acórdão, por exemplo. Esse acórdão é o acórdão 2914 de 2019, é relativamente recente. E aqui no item 9.2.3 do acórdão, a gente tem que
9.5.3, a gente tem nesse acórdão que, caso a nova sociedade empresária tenha sido constituída com o mesmo objeto e após a aplicação da sanção no prazo de sua vigência, é necessário inibir a participação dessa empresa em licitações, que é o caso que configura justamente aquela burla. Então, é necessário diligenciar para ver se de fato essa ocorrência impeditiva indireta é uma burla que o nosso licitante tentou realizar. Olhar principalmente a data de criação dessa nova empresa, se é posterior à aplicação da sanção e se a linha de fornecimento é similar. Outra coisa, por exemplo, agora para finalizar, é o vínculo com o serviço público. O que é o vínculo com o serviço público? Aquela questão, já falamos, que é a situação de um parente, que é servidor e possui um outro, e esse parente dele abriu uma empresa, ou é sócio de uma empresa, coisa do tipo. A gente já vai inabilitar a empresa por conta disso? Não. Nós vamos diligenciar também para verificar se esse parentesco tem a ver diretamente com a contratação. Por exemplo, se a gente tem uma empresa e a empresa é de um parente do prefeito e estamos no município, por exemplo, essa empresa não poderá participar por questões de conflito de interesse. Então, por exemplo, a gente tem aqui um outro acórdão, nesse caso é o acórdão 1941 de 2013. 1941 de 2013. E ele diz que seria desproporcional proibir a participação de uma empresa de um parente de um servidor, desde que esse agente não tenha influência no processo de escolha da contratada. No caso da empresa do parente do prefeito, por exemplo, a gente tem a última instância, ele que homologa a licitação, é ele que vai homologar sanções administrativas, por exemplo, ele que vai influenciar na indicação de fiscais para esse contrato. Então, nesse caso, não poderia. Mas agora, por exemplo, estou numa universidade e esse parente, na verdade, é um atendente de uma biblioteca. E, na verdade, esse fornecimento nada tem a ver com a biblioteca, não vai ter nem funcionários influenciando nessa decisão. Então, pode ser que seja o caso, tá? Mas aí é necessário se verificar muito bem de que não há nenhum conflito de interesse nessa situação. Então, cada caso é um caso, mas a gente pode se basear em alguns princípios para a gente conseguir tomar cada decisão. Então, esse vídeo é isso. Obrigado.